Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao CDF Concurso. Eu sou o Clênio Rodrigues, sou o professor aqui no CDF de Legislação Específica e juntamente com o professor Rodolfo de Processo Penal. Você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, acione o sininho aí para que você seja notificado sempre que um novo vídeo, uma nova dica for inserido no nosso canal. A dica de hoje é sobre o direito penal, mais especificamente sobre a lei penal no tempo e a lei penal no espaço. Mas, professor, para que eu tenho que saber quando que um crime foi cometido e o local que esse crime foi cometido? Você precisa saber o tempo, quando é que o crime foi cometido, para saber qual a lei a ser aplicada naquele momento. Se o indivíduo era imputável ou inimputável, né? Se aquela lei... Qual era a lei que era vigente ao momento daquela ação ou omissão do indivíduo? E você tem que saber o local para você saber qual vai ser a autoridade responsável pela apuração, né, daquela infração, bem como a autoridade judiciária que vai julgar, né, aquela ação, aquela infração, a infração penal. Vejam bem, então, sobre a lei penal no tempo, atendendo ao princípio da legalidade, aplica-se a lei penal vigente ao tempo do cometimento do fato criminoso, logicamente. Então eu não posso, suponhamos, ser julgado, eu cometo um crime hoje e ser julgado, né, por uma lei que posteriormente foi editada, uma lei que entrou em vigor posteriormente. Logicamente, existem algumas exceções que nós vamos ver a seguinte, que é a chamada extratividade da lei penal, né? De acordo com o artigo 4º do Código Penal, fala o seguinte, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, para o artigo 4º, não interessa quando é que o crime se consumou, interessa, para você saber qual a lei a ser aplicada, é saber quando é que foi praticada a ação ou a omissão. Certo? Então, o artigo 4º do Código Penal adotou a teoria da atividade. Não esqueça disso. O tempo do crime é a atividade, teoria da atividade, certo? Como eu disse, existem algumas exceções em que uma lei revogada ela é aplicada a um crime, a um fato que já aconteceu. Da mesma forma, uma lei revogada, ela pode ser aplicada posteriormente ao ser revogada, né? E a isso nós chamamos de extratividade da lei penal. Quando ela retroage, é a retroatividade. Quando ela é aplicada, mesmo depois dela ter sido revogada, ou seja, no futuro, é a ultraatividade. Então, vejam bem, aqui nós temos uma lei vigente. Quando ela é aplicada a um fato anterior, ela entrou em vigência depois da ocorrência daquele fato e ela volta para ser aplicada naquele fato anterior, nós temos a retroatividade. Da mesma forma, uma lei que é revogada e ela é, mesmo assim, aplicada a um fato posterior, ou seja, ela foi revogada hoje e o crime aconteceu amanhã, por exemplo, essa lei ela pode ser aplicada, né? É chamada a ultraatividade. A lei ela é aplicada posteriormente. Certo? Lei penal no espaço. Né? Como eu disse, por que eu tenho que saber o local em que foi cometida aquela infração penal? Por quê? Porque eu tenho que saber qual vai ser a autoridade policial responsável pela apuração daquela infração. Da mesma forma, eu tenho que saber qual vai ser a autoridade judiciária, qual vai ser quem tem a competência, né, para processar e julgar aquela infração, certo? Então, o lugar do crime, de acordo com o artigo 6º do Código Penal, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como, veja bem, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, de acordo com o lugar do que aconteceu o crime, é considerado o lugar, tanto o lugar da ação ou omissão, quanto o resultado. Então, suponhamos que um indivíduo dá um tiro na vítima no município A, e ele atravessa esse município, vai para o hospital ou morre no outro município, qual vai ser o lugar
do crime. Então, o lugar do crime é considerado tanto aquele lugar em que ele levou o tiro, que aconteceu a ação, quanto aquele local em que aconteceu a morte do indivíduo. Então, tanto o lugar da ação quanto do resultado. Então, o Código Penal, em relação ao lugar do crime, adotou a teoria da ubiquidade, lembra? Ubiquidade. Então, o lugar é ubiquidade. Existe um processo mnemônico em que você vê o tempo e o lugar do crime, que é a palavra luta. Luta. O que é a luta? Lugar, ubiquidade. Tempo, ação. Então, sempre que você vê, decore isso aqui, ó, luta, L, lugar, ubiquidade. Tempo do crime é a ação. Você não vai errar, né? Tenham isso em mente, leve isso para sua prova, que é uma coisinha simples, mas que salva a sua vida. Não confunda o lugar do crime lá do Código de Processo Penal. O artigo 70 do Código de Processo Penal, ele estabelece a competência para julgar. E o artigo 70 lá do Código de Processo Penal fala o seguinte, que a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Então, para o Código de Processo Penal, é adotado aqui, ó, o local em que se consumar o crime. E naquele exemplo que eu dei, em que um indivíduo leva um tiro lá no município A e morre no município B, quem é que vai processar e julgar aquele crime? Vai ser o lugar em que aconteceu, né, em que se consumou o crime. No caso aqui, como eu disse, vai ser lá do município B, certo? Então, o Código de Processo Penal adotou a teoria do resultado. No Código Penal, né, a teoria o lugar do crime, a teoria da ubiquidade. Não confunda isso. Como é que essa questão ela pode ser cobrada na sua prova? Ó, lá o ano passado, 2019, foi cobrada lá no Ceará, na prova de auditor de controle interno. A respeito da lei penal no tempo e no espaço, julgue os seguintes itens, tendo como referência o Código Penal e a jurisprudência dos tribunais. Então, veja bem, ó, o item 1. A lei penal mais benéfica retroagirá em benefício do réu, de acordo com o princípio da retroatividade benéfica. É exatamente o que nos diz a lei. Então, a lei penal, quando ela for mais benéfica, ela retroage, né? O que significa isso? Significa o seguinte, suponhamos que a lei A, vigente ao tempo do fato, determina para aquele crime uma pena de 5 a 10 anos. Posteriormente, depois do crime cometido, essa lei é revogada e entra uma nova lei em vigor dizendo que a pena vai de 4 anos a 8 anos. Ou seja, essa lei ela é mais benéfica ao réu. Então ela vai retroagir, ela retroage para ser aplicada àquele crime praticado anterior à sua vigência. Veja que a lei ela foi revogada, aquela lei que era estipulava uma pena de 5 a 10 anos, ela foi revogada e entrou uma lei mais benéfica. Nesse caso, ela retroage, né, para beneficiar o réu. Então, aqui o item 1 está correto. Em relação ao tempo do crime, o direito penal brasileiro adota a teoria da atividade. Caramba, tô confuso. Vamos lá, ó. Luta. Lugar do crime, ubiquidade. Tempo da ação. Ó, veja que ele vem. Tempo do crime, tá falando sobre o tempo. Então, tempo é o quê? A ação. O direito penal brasileiro adota a teoria da atividade. Atividade é ação. Então, aqui a questão está correta. Em relação ao lugar do crime, lugar, ubiquidade. O direito penal brasileiro adota a teoria do resultado. Opa! Errado. Adota a teoria da ubiquidade. Então, número 3 aqui está errado. 4. A lei penal mais benéfica aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente, ainda que ocorra superveniência de lei penal mais gravosa ao longo da atividade delitiva. O que é o crime, né? Só para fazer relembrando, o que é o crime continuado, o que é o crime permanente? O crime permanente é aquele que se protrai no tempo. Então, suponhamos que um crime ele comece a ser um sequestro, por exemplo, que é um crime permanente. O indivíduo sequestra uma pessoa no dia de hoje, que está em vigência a lei A, né, que determina para o crime de sequestro uma pena de 5 a 10 anos também.
Mas ele só liberta o indivíduo daqui uma semana. E daqui uma semana entra em vigor uma lei que fala que o crime de sequestro passa a ser, a pena para o crime de sequestro passa a ser de 6 a 10 anos. Nesse caso, qual vai ser a lei aplicada? Vai ser aquela mais gravosa. Aqui ele está falando que a lei benéfica, ou seja, aquela que estabelece uma pena de 5 a 10 anos, será aplicada. Então, essa questão está errada, né? Fiquem ligados a isso. Estão certos apenas os itens. Opa, letra A, né? Como nós vimos lá, apenas o item 1 e 2. Senhores, fica a dica, lembre-se da luta. Luta, lugar, ubiquidade, tempo, ação. Um grande abraço e até a próxima dica.